Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vocês devem ter reparado, né, que nas últimas semanas aqui eu não trouxe os vídeos, né, com os resultados da semana. Acabou que esse mês aqui de maio estava bem enrolado e aí os finais de semana estavam muito corridos. Não consegui trazer essas atualizações semanais para vocês nas últimas 2 semanas, pelo menos. Mas vamos trazer aqui o nosso resultado de fechamento do mês de maio de 2026 e um fechamento muito bom. Depois de umas dificuldades que a gente teve, né, com os nossos robôs, desde a guerra, né, Estados Unidos e Irã, a gente teve aí um período de volatilidade muito grande, onde os nossos robôs não se encaixaram muito bem, mas felizmente, né, nossos robôs seguem aí mostrando resiliência e tendo resultados muito bons, né, nesse mês de maio. Vamos lá para a gente fazer esse acompanhamento. Ups, aqui. Beleza, pessoal. Vamos olhar aqui no nosso. Fazer a primeira atualização semanal. Depois a gente puxa aqui os resultados do mês, beleza? Vamos fazer o acompanhamento aqui no nosso site, como de costume. Já passei tudo para cá, né? Então, olha lá. Na última semana, a gente tinha basicamente. Acho que nesse mês de maio a gente usou muito o SS, né? Que ele estava sendo o melhor. Mas o Todos Menos Marte, né, já voltou a funcionar muito bem. Então, provavelmente aí ao longo dos próximos meses a gente volta a utilizar o setup do Todos Menos Marte, né, a organização da estrutura dos nossos robôs com o Todos Menos Marte. Então vamos lá, ó. Segunda-feira, 3.000 pontos no SS, 3.700 no Todos Menos Marte. Terça-feira, 445 negativo nos dois. Quarta-feira, 3.000 pontos o gain, né? No SS e 4.000 no Todos Menos Marte. Na quinta-feira, 0 no SS, né? No meu deu 0, né? Acabou voltando 0 a 0. Mas teve alguns outros usuários que conseguiram sair com o gain de 3.000 pontos. Eu coloquei 0 porque foi o que deu aqui no meu. E no Todos Menos Marte, pouco mais de 2.000 pontos. E na sexta-feira a gente fecha novamente com um resultado muito bom. 3.000 pontos no SS e 3.700 no Todos Menos Marte. Esse resultado da sexta-feira foi particularmente muito bom, porque, sei lá, era 10h10, tinha uma hora, um pouco mais de uma hora do pregão, e a gente já tinha feito 3.000 pontos. Então foi um resultado muito significativo e muito bom. A janela aqui dos resultados dos robôs nessa última semana 400 pontos Marte 1, 3.200 Marte 2, Vênus destaque positivo, né? 4.670, Mercúrio praticamente no 0 a 0, Io 2.200, Saturno destaque negativo, menos 1.190, Netuno 725 e Europa 3.590. Se a gente pegar, né, a janela aqui dos últimos 5 dias, olhando o conjunto dos nossos robôs, a gente vê o Todos Menos Marte com um resultado impressionante, né, com um resultado muito bom, acumulando aí na semana 13.280 pontos. Isso aí se acumula ao longo do nosso mês, trazendo um resultado muito bom também, onde a gente tem no mês o SS, né, com 11.000 pontos, Todos Menos Marte com 18.635. E aí lembra, pessoal, a gente até teve. Desculpa. A gente até teve um começo de ano bom, mas lá no final de setembro, né? A gente estava bem positivo já. A gente teve a guerra, né? Estados Unidos e Irã, e isso trouxe uma volatilidade muito grande, como eu estava comentando no começo do vídeo. E os nossos robôs não se encaixaram muito bem. A gente chegou a ter um drawdown muito significativo. A gente teve um drawdown enorme, né? Mas depois de um tempo, os nossos robôs voltaram a operar muito bem. Então, o acumulado, né, do ano de 2026 no setup do SS está praticamente 40.000 pontos e no Todos Menos Marte 8.000 pontos. 8.485. Essa é a curva que a gente tem da distribuição dos resultados na janela dos últimos 2 meses. Então a gente vê aqui, né, o acumulado de Todos Menos Marte, ó, é uma janela muito boa, né? Assim, nos últimos 2 meses a gente conseguiu acumular aí praticamente 30.000 pontos. Resultado muito bom. Se a gente pegar o SS, vai ser uma curva parecida, mas ainda melhor, né, com Todos Menos Marte. Beleza? E aí, vamos analisar aqui embaixo toda a discussão estatística dos nossos robôs. Então, vê só, né? A gente está em um período aqui bem próximo da máxima histórica.
A gente está em um drawdown de menos 1.370 pontos, assim, praticamente nas máximas históricas com os nossos robôs, o que também, né, é excelente. Então vamos lá. Marte 1 operando no período de drawdown atípico, Marte 2 próximo das máximas históricas, Vênus também próximo das máximas históricas, Netuno e Europa também. Io operando em drawdown normal, Mercúrio e Saturno operando aí em drawdown atípico. E aí vamos dar uma olhada aqui, ó, na nossa curva de capital desde 2022, quando a gente começou a usar esses robôs. E olha lá que a gente teve de fato, né, um período de drawdown muito sinistro quando veio a guerra dos Estados Unidos e Irã. E depois, né, de um período de lateralização, a gente volta a ter um resultado muito bom. A gente meio que voltou, a gente pausou, né? Óbvio. A gente não pegou essa queda toda, porque a gente tem os nossos mecanismos de defesa. Então a gente parou de operar os robôs por aqui mais ou menos. E a gente voltou a operar mais ou menos por aqui. Então, mesmo que tenha passado um drawdown muito grande, a gente não pegou esse drawdown completo, certo? A gente conseguiu ficar de fora de uma boa parte dele. E aí a gente voltou a operar mais ou menos nesse ponto aqui. Depois a gente teve ainda um pequeno drawdown, mas ele já voltou, né? E está aqui bem próximo novamente das máximas históricas. Aqui é legal a gente fazer o acompanhamento da curva de drawdown também, né? Olha lá, a gente chegou a ter mais de 40 mil pontos, né, de drawdown, mas a gente já vem aqui para uma região próxima das máximas históricas. Esse valor aqui é com todos os robôs, tá? O valor que eu tinha apresentado antes, que estava ali próximo de 1.000, é tirando Marte 1. É naquela nossa organização do Todos Menos Marte. Beleza? E aqui, um resultado, né, dos últimos meses. Então, um mês horrível que a gente teve, menos 35 mil pontos. Mas, novamente, né, esse foi o resultado do conjunto dos robôs. Não quer dizer que a gente levou esse loss inteiro. A gente fechou o mês negativo, mas não fechou tanto assim também. Mas lá, né, o mês seguinte, abril e maio, 2 meses muito bons. E aí, né, a gente segue aqui com o resultado médio mensal de 8.755 pontos desde o começo, né, que a gente começou a usar esses robôs lá em 2022, que é, sem dúvida, né, um resultado muito bom. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados individuais das curvas de drawdown, né, dos nossos sistemas. Marte 1 passou por um período que ele voltou a ter resultados muito bons, mas lá de fevereiro para cá, né, engrenou aí num período de resultados bem ruins. O Marte 2 aí, por outro lado, teve um período ruim, já está voltando para ter uma fase boa novamente. Vênus mostra aqui um retorno, né, uma fase boa também. Mercúrio, um momento meio lateral, tudo bem. Io também passou por um período de drawdown e parece que está voltando a uma certa normalidade. Saturno aqui passando por um drawdown maior. O mercado nessas últimas semanas apresentou uma queda mais significativa e o Saturno, né, é um robô que ele só opera comprado. Então ele está passando, né, por uma dificuldade já esperada. Netuno bastante resiliente, né? Desde, sei lá, desde novembro do ano passado, ele praticamente operando nas máximas históricas, excelente. E aí a gente tem o Europa que passou por uma dificuldade muito grande, desde a guerra, né, lá dos Estados Unidos e Irã, mas agora ele tende a voltar, está voltando, né, para uma normalidade. Como é ano de eleição, a gente imagina que ainda haverá muita volatilidade e vamos ver, né, como que os nossos robôs se encaixam aí para os próximos meses. Os últimos 2 meses foram excelentes, o que fez com que a gente, né, o que fez com que o nosso conjunto de robôs voltasse aí para as máximas históricas, o que sempre é o nosso melhor sinal, né? O nosso melhor indicador estatístico, nosso melhor indicador é dinheiro na corretora, óbvio, né? O dinheiro aumentando lá na nossa corretora. E o segundo melhor indicativo é os robôs aqui sempre estarem fazendo novas máximas históricas. E nesse momento, né, a gente está caminhando novamente para chegar nessas novas máximas históricas. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de fechamento aqui do mês de maio. Finalmente, né, a gente voltando a operar aqui próximo das máximas históricas. E vamos ver como que vai ser esses próximos meses ante a eleição, né? Próximo aí da eleição. Será que a gente já vai ter um aumento na volatilidade nas próximas semanas, nos próximos meses? Será que essa volatilidade vai chegar aí mais para a reta final?
Vamos descobrir, mas independente de como que se chegue, né, essa volatilidade, a gente tem um conjunto de robôs que se mostra aí sempre resiliente no longo prazo e a gente tem estratégias para se precaver de momentos de maior dificuldade e saber aproveitar, né, o melhor, extrair o melhor, né, desse nosso conjunto de robôs nos momentos que a gente tem o vento em polpa, né? Nos momentos que a gente tem os robôs funcionando na direção certa, né? Na direção da gente conseguir extrair resultado do mercado. Beleza? No mais, um grande abraço para vocês. Um excelente mês de junho e valeu!